Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje é quarta-feira e é claro que a gente está reunido aqui para falar sobre saúde. O programa está recheado de informação. Daqui a pouquinho a gente vai reprisar, a gente vai rever uma entrevista que aconteceu com a doutora Laís Cardoso, que é falando sobre os problemas da tireoide. Então fica com a gente, tá bom? Lembra que você também pode nos acompanhar através do Instagram, do YouTube, do Canal 10. É só você seguir as nossas redes sociais, tá passando aqui embaixo, Telecab 10. E com certeza você vai ficar muito bem informado sobre saúde todos os dias. Mas vamos sair um pouquinho de saúde e vamos falar sobre a internet? Ou melhor, sobre o streaming mais Telecab, que chegou e vai revolucionar os seus dias, sempre levar a sua conexão a outro nível. Você consegue navegar com internet de qualidade e assistir a sua programação favorita sem travar. Com o Mais Telecab, você pausa ao vivo, volta a cenas incríveis e grava tudo o que você ama para assistir quando e onde quiser. São filmes premiados, séries épicas, a programação local e muito mais. Tudo sempre na palma da sua mão, sem nenhuma complicação. Você pode assinar agora o Clique Stream. São 300 MB de internet com mais de 90 canais por apenas R$ 79,90. 4 telas, instalação grátis e é claro que a diversão está garantida, né? Liga pra gente no 84 33 23 12 12 ou segue nosso Instagram, Telecab TV Internet. Mas Telecab é muito mais para você, pertinho de você. Meu recado tá dado e você não pode perder essa oportunidade, né? Mas agora a gente vai começar a falar sobre saúde. E você sabia que o sedentarismo é um dos principais fatores de risco para doenças na terceira idade? Nesta semana aconteceu o Dia Mundial, foi comemorado o Dia Mundial do Sedentarismo. E um grupo de idosos lá em Baraúna decidiu mostrar que nunca é tarde para começar a se movimentar. Vamos conferir com a Vanderlânia? Manter o corpo em movimento faz bem para todas as idades, mas para os idosos essa prática é ainda mais importante. O sedentarismo está ligado a problemas como doenças cardiovasculares, diabetes e até depressão. No Dia Mundial do Sedentarismo, um grupo de idosos em Baraúna prova que nunca é tarde para mudar. Porque aqui a gente faz braço, perna, bumbum, coxa, tudo, e a gente chega em casa, pronto, toma um banho, vai trabalhar, pronto, parece que renovada. É ótimo, eu aconselho que quem não está fazendo, venha, não paga nada, fica à vontade, é bom demais, a gente faz mais amizade, é muito bom. Os exercícios físicos na terceira idade trazem benefícios que vão além do corpo. A prática regular melhora o equilíbrio, reduz dores e ajuda na socialização. Esses momentos, em grupo, principalmente atividades em grupos, faz amizades, sorri, brinca. Então chega a ser um lazer e um tratamento até para doenças mentais como ansiedade, depressão. É uma forma de sair do isolamento e se distrair um pouco. O sedentarismo é um dos grandes vilões da saúde, principalmente na terceira idade. Mas como vocês podem ver aqui, esses idosos estão mostrando que nunca é tarde para se movimentar e conquistar mais do que qualidade de vida. Segundo orientações da profissional de educação física, o mais importante é começar devagar e sempre respeitando os limites do corpo. Começar com uma caminhada leve, de 30 a 40 minutos. Depois inserir alongamentos, alguns exercícios. Tem bastante praças que traz profissionais justamente para trabalhar com esse pessoal. E aí, uma forma orientada é a forma mais segura de se exercitar. O primeiro passo para sair do sedentarismo pode ser mais fácil do que parece. Pequenas mudanças na rotina fazem toda a diferença. E o mais importante é se manter em movimento. E hoje, no Dia Mundial do Sedentarismo, fica o convite. Que tal começar hoje? Exatamente, não tem idade para começar a se movimentar, então você aí que está parado, que não está praticando nenhum exercício físico,
Vamos colocar meta, vamos voltar a fazer ou vamos começar a fazer? Encontra algo que você gosta, que o importante é não ficar parado. E agora a gente vai mudar de assunto, a gente vai falar sobre um estudo que já dura 85 anos e revelou a importância dos relacionamentos na nossa saúde física e emocional. A reportagem é de Ticiara Macedo, lá de Apodi. Hoje, o estudo está no seu quarto diretor, o professor e pesquisador Robert Wilder, autor do livro A Vida Boa, onde ele revela que a qualidade dos nossos relacionamentos estão diretamente ligados à nossa felicidade. Palestra que viralizou na plataforma TED, com mais de 40 milhões de acessos. Ter uma vida social estável, sentir apoio social é tão importante que faz parte de uma das perguntas da consulta psiquiátrica, da consulta psicológica, e é parâmetro até de entender o nível de desenvolvimento de uma criança ou adolescente, né, se ele está saudável ou não, quando a gente vai observar a vida social desse indivíduo. Em contrapartida ao estudo dos relacionamentos, feito por Harvard, a consultoria Ipsos fez um estudo sobre solidão nas Américas, incluindo o Brasil, e revelou que 36% dos entrevistados disseram se sentir sozinhos. Primeiramente, pelos crescentes casos de depressão, né? A depressão, um dos sintomas principais que surgem é essa individualização, essa vontade de estar sozinho. Outra coisa que eu acredito que influencia bastante é essa busca por uma alta performance o tempo todo. Então, temos que estar o tempo todo se aperfeiçoando e investindo na carreira, e até um relacionamento tem que ser o relacionamento top. A gente está muito ligado em competências. As conexões geram sentimentos de alegria, prazer e felicidade, através de relacionamentos profundos e duradouros que beneficiam inclusive nossa saúde física, assim diz o estudo sobre o desenvolvimento adulto de Harvard. Mas como construir essas relações? Olhando para nós mesmos e não colocando tanta pressão mesmo. Acho que para qualquer tipo de relacionamento. Ver onde é que você pode criar esses laços, né? E principalmente porque na vida adulta, gente, é muito mais difícil a gente construir amizades. É uma peneira que já é natural. A gente vai crescendo, vai ficando com menos amigos. Só que são amigos que são mais duradouros. A gente vai para um breve intervalo, não sai daí que na volta a gente vai aprender mais sobre a tireoide e os problemas que podem aparecer e como tratá-los. A gente volta já. Já estamos de volta e agora a gente vai conferir a entrevista com a doutora Laís Cardoso, que é médica e pós-graduada em endocrinologia, falando sobre a tireoide. Vamos dar uma olhadinha? E é um prazer te receber hoje. Prazer, Bia. Bom dia, pessoal. Vamos falar sobre tireoide, né? É um tema que muita gente chega até você, às vezes, meio perdido, sem saber o que é. Queixa comum, doutora, tenho tireoide. Todo mundo tem tireoide, certo? Mas os distúrbios da tireoide, que são as alterações nessa glândula, que geralmente são as queixas que a endocrinologia trata. Exatamente. Vamos começar entendendo para que serve a tireoide. Então, todo mundo tem um propósito, né? Qual a importância dela no nosso corpo? A tireoide é uma glândula que fica aqui na frente da nossa garganta e ela participa de diversos metabolismos do nosso corpo, essenciais. E os distúrbios dela podem causar emagrecimento ou então ganho de peso, né? Uma retenção, problemas no coração, são os principais. São problemas bem sérios, né? São sintomas que as pessoas podem ficar atentos. Pode vir problemas bem sérios. E quais são os principais distúrbios que a tireoide que nós podemos ter na tireoide, melhor dizendo? A gente pode ter o hipertireoidismo, que é quando a nossa tireoide está funcionando muito, liberando muito hormônio. Pode ter o hipotireoidismo, que é quando ela está funcionando pouco, liberando pouco hormônio. Tem os nódulos de tireoide, tem os cistos de tireoide e até o câncer da glândula tireoide. Qual é o que a gente consegue ver de forma mais comum? Ou todos eles são comuns? Acima dos 50 anos, é muito comum que sejam, principalmente em mulheres, que sejam vistos nódulos em tireoide.
E aí, nos exames de rotina, né, as mulheres geralmente vão ao ginecologista e ele pede a ultrassom da tireoide e vem o nódulo e chega para mim assim, doutora Laís, tô com câncer na tireoide. Não, calma, que a gente vai investigar e acompanhar. Mas a gente também tem muito comumente o hipotireoidismo e o hiper. Explica pra gente direitinho se tem algum fator de risco, alguma coisa que pode aumentar as chances de a gente ter o hiper ou o hipo na tireoide. A gente tem algumas doenças da tireoide que são autoimunes, e aí a gente procura alguns anticorpos. No caso do hipotireoidismo, é muito comum estar associada o Hashimoto, que aí vem positivo o anticorpo anti-TPO. E no hipertireoidismo é muito comum a doença de Graves, que também é uma doença autoimune, e está associada ao anticorpo TRAB. O que é uma doença autoimune? O seu corpo produz um anticorpo que vai atacar a sua tireoide, funcionando para ela produzir muito hormônio ou pouco hormônio. E acaba que quando mexe nessa parte do hormônio vai afetar muitas partes do corpo, melhor dizendo? Vários metabolismos do nosso corpo. Quando afeta esses metabolismos, são os sintomas? Podem ser os sintomas que a pessoa está sentindo e deve procurar o profissional? Isso. No caso do hipotireoidismo, os sintomas são um pouco inespecíficos. Queda de cabelo, pele seca, dificuldade de ir ao banheiro, constipação, unhas fracas, sonolência, indisposição, às vezes um edema, né, um acúmulo de líquido, a pessoa fica mais retida, nota um ganho de peso na balança aí de 3, 4 quilos. E no hipertireoidismo, como está tudo muito hormônio, é ao contrário, a gente fica muito acelerado. Então tem a perda de peso, o coração muito acelerado, o paciente fica muito ansioso, tem uma insônia, o paciente tem muito tremor de extremidades, nota um emagrecimento assim, estou perdendo muito peso em pouco tempo. A tireoide é uma das coisas que a gente tem que investigar, diabetes, enfim. Através dos exames de sangue de rotina, é possível identificar um problema na tireoide? Sim, os principais exames são de sangue, comuns mesmo, são baratinhos, inclusive, nos laboratórios. E para ver a função da tireoide, geralmente o TSH e o T4 livre, a gente já vê se está tudo ok, principalmente o TSH. Então, assim, dá para incluir naquele check-up de rotina, pelo menos anual, que as pessoas fazem, até porque tem algumas medicações que interferem, se já tem uma história forte na família, principalmente dessa parte autoimune, se já tem outras doenças autoimunes. E aí é super interessante. Se tem algum sintoma, como eu disse, são sintomas inespecíficos. Então, tá com muita queda de cabelo, coloca um TSH para a gente ver se a tireoide tá funcionando direitinho. A importância de fazer os exames de rotina, né? Porque às vezes você pode estar sentindo, pensando que é outra coisa, tu começa a se automedicar com vitamina para cabelo, vitamina para unha, que a gente sabe que, infelizmente, é muito comum hoje as pessoas se automedicarem com vitaminas, e é outro problema que você nem imagina que pode estar acontecendo. Exato. A alimentação também vai influenciar na tireoide? A gente tem algumas vitaminas que são essenciais para o funcionamento da tireoide. Ferro, vitamina D, magnésio, zinco, o selênio. Mas, assim, numa alimentação basal, a gente consegue suprir essas necessidades para esse bom funcionamento da tireoide. Muitos pacientes chegam assim, estou com diagnóstico de hipotireoidismo, o que é que eu não posso comer? Não, você pode comer de tudo. Antigamente tem uma coisa que o pessoal dizia muito assim, não pode comer peixe, enfim, algumas, mas não tem essa restrição. Agora, se for o hipotireoidismo de Hashimoto, tem alguns estudos que indicam que uma maior quantidade de selênio diminui a ação desse anticorpo na tireoide, a inflamação que ele causa. Então, seria algo... Mas isso a gente vê em consulta, é bem individualizado mesmo. No geral, pode comer tudo e numa alimentação de dia a dia mesmo, da rotina que a gente tem, a gente consegue suprir as necessidades da tireoide. E se tiver algum déficit, nesses exames de rotina também a gente já checa. A questão dos fatores de risco, você falou um pouquinho de outras doenças autoimunes, mas tem alguma coisa que a gente vai fazer no decorrer da vida, a forma que a gente vive mesmo, que vai influenciar? Pior que não. Assim, tem alguns fatores... É pouco genético os distúrbios da tireoide, né? Tem alguns, mas como esses autoimunes que são, mas não tem nada que você faça assim, será que foi porque
eu bati na tireoide e criou um nódulo, não, muito dificilmente. Realmente acontece. Realmente pode acontecer, então, a importância de manter os exames de rastreio. Tem algumas medicações, como eu falei, medicações principalmente psiquiátricas, que quando são prescritas podem interferir. Então, naquele acompanhamento do psiquiatra, nos exames que ele faz, já deve ser incluso a função da tireoide. A questão da idade, você falou um pouquinho das mulheres acima dos 50, mas um problema na tireoide, qualquer pessoa pode ter, uma jovem, um idoso? Qualquer pessoa, inclusive bebês recém-nascidos, né, que vem o hipotireoidismo congênito, que já é outra pauta, mas do bebezinho até o idoso estão propensos. E aí também tem que ter um acompanhamento especializado e direcionado, porque varia muito as metas para cada pessoa. Se chega um jovem com TSH de 6, com hipotireoidismo subclínico, que a gente chama, o TSH está alterado e o T4 livre não está. Aí a gente vai ver se trata de uma forma, mas se chega um idoso de 80 anos com esse TSH de 6, a gente já fica, será que não é bom para proteger o coração dele, esse TSH de 6? É um aumento fisiológico? E aí é um acompanhamento realmente individualizado. Exato. Como muita coisa na medicina, né? Acaba sempre mudando aí, não tem uma receita. Não tem uma receita de bolo, não é algo milagroso que para todo mundo vai dar certo. Nem todo mundo se encaixa na forminha. A importância do acompanhamento com o profissional. Isso. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí que a gente volta já rapidinho. Já estamos de volta. Nessa manhã a gente está conversando sobre problemas na tireoide. Então, se você tem alguém da sua família que tem ou está com alguma dúvida, já fica com a gente, que está trazendo muita informação sobre saúde. Lembra também que a gente está ao vivo, tá bom? Através do Instagram, do YouTube, do Canal 10, e você consegue nos acompanhar por onde você quiser. Mas vamos voltar a conversar com a doutora Laís. Ela está explicando aqui sobre esse mundo da tireoide. Bem complexo, né? Dava pra gente passar amanhã aqui só conversando. A gente está resumindo aqui para trazer os pontos mais importantes, o que o pessoal geralmente tem mais dúvida, é claro. A gente falou um pouquinho sobre o hipo e sobre o hiper, e queria que a gente conversasse também sobre nódulos, sobre cistos que podem aparecer na tireoide. O que é que vai causar, ou quais são os sintomas que ele vai trazer? Certo. Primeiro é bom a gente diferenciar o que é nódulo e o que é cisto. Cisto é bolinha de água, certo? Então, não vira câncer. Nódulo é sólido ou de alguma outra composição, mas que pode virar câncer, né? E a gente tem que acompanhar de acordo com tamanho, características, para ver se a gente já pode puncionar e fazer biópsia, para ver se essas células cancerígenas estão ali ou não. A diferença, então o cisto, se você for fazer um ultrassom e der o cisto, dá para ficar mais tranquilo, né? Dá para ficar mais tranquilo, o único problema é se o cisto crescer demais. E, geralmente, quando ele fica muito grande, que para a tireoide, 4 centímetros é o tamanho que é grande, né? E é quando a gente aspira aquele líquido ou se tiver algum prejuízo estético também para o paciente. Com o nódulo, fica um pouco mais preocupado de entender o que está acontecendo ali. Isso, o nódulo a gente tem que acompanhar um pouco mais de perto e pouco mais de perto quando a gente fala de tireoide são doenças de lenta progressão, geralmente, na maioria dos casos. Então, é cada 6 meses, a cada 1 ano, para a gente ver se as características estão mudando, para a gente ver se está crescendo e para ver se já é indicado a punção ou não. E aí, como é que vai funcionar o diagnóstico? Vai ser através de um exame, de um ultrassom? Como é que vai ser? Isso, são os exames de sangue que eu falei para a gente ver se tem disfunção hormonal da tireoide, o TSH ou o T4 livre, para ver se está funcionando pouco, está funcionando muito ou se está liberando a quantidade normal de hormônios. E pela ultrassom, a gente vê se tem nódulo, se tem cisto, está uma tireoide ok. Vai ter algum sintoma também? Às vezes, eu acho que não, mas vou perguntar também. Sobre apalpar, você consegue sentir alguma coisa ou é só se estiver muito grande? Nódulos a partir de 1 centímetro, nós profissionais que já temos algum tato para isso, a gente consegue palpar na tireoide. Mas é muito comum chegarem no consultório com uma queixa de eu estou entalando, eu estou ficando rouca, eu cantava na igreja e não estou mais conseguindo cantar. Depois que eu descobri o nódulo na tireoide, quando o paciente traz a ultrassom, o nódulo tem 0,5 centímetro. E a gente é muito pequenininho. Então, assim, só começa a vir a dar sintomas de
entalo, de rouquidão, de algum prejuízo funcional mesmo a partir de 4 centímetros, que é quando, mesmo o nódulo sendo benigno, a gente já pensa também se não seria indicado alguma cirurgia, enfim, algum outro procedimento. O pessoal fica tão ansioso que fica pensando que tudo que acontece vai ser a tireoide. E fala nódulo já remete a câncer, né? Mas nem todo nódulo é câncer, a gente tem que avaliar realmente. Esses nódulos e até os cistos de água, como você falou, eles vão acabar afetando alguma outra parte do nosso corpo, como o hipo e o hiper? Tem os nódulos que são funcionantes, que a gente chama. E aí eu disse, muita coisa para passar uma manhã falando. A gente tem os nódulos funcionantes, que se esse nódulo estiver produzindo hormônio, aí ele causa todos os sintomas do hipertireoidismo. E muitas vezes não adianta você dar o remédio, porque a causa é aquele nódulo. Então, você tem que resolver o nódulo para normalizar a quantidade de hormônios e o paciente ficar assintomático novamente. São vários pontinhos aí que você vai precisar ver com o seu médico, no caso de um diagnóstico. E aí, feito esse diagnóstico através do exame, como você falou, através do exame de sangue também, ultrassom e exame de sangue, o tratamento como é que vai seguir aí? Bem, como eu disse, o nódulo, a gente faz o acompanhamento, vê se tem célula de câncer e aí vai progredindo. O cisto, a bolinha de água, dá para ser um acompanhamento mais espaçado. Se for um cisto muito pequenininho, muito tranquilo, é só aquele cisto, cada 2 anos uma ultrassom, super tranquilo, e anualmente faz aquela função tireoidiana para a gente ver se está com algum distúrbio hormonal. No hipotireoidismo, como tem pouco hormônio de tireoide, né, hipo, baixo, a tireoide está funcionando pouco, a gente precisa dar hormônio de tireoide ao paciente. E aí vai de ajuste, porque a gente não quer que ele fique com hormônio demais para entrar em um hipertireoidismo por causa da medicação, nem que ele continue com hormônio de menos. Pouco hormônio de tireoide, quais são as complicações? Além dos sintomas que eu falei, né, aquela retenção de peso, a sonolência, indisposição, dificuldade de ir ao banheiro, queda de cabelo, enfim. Além de tudo aquilo, pode causar problemas cardíacos também, certo? Insuficiência cardíaca, o coração batendo devagarzinho, demais. Então, tudo fica para baixo, né? O humor fica para baixo, fica um humor mais depressivo. No hipertireoidismo, como tudo fica para cima, é bem mais perigoso porque ele pode vir a causar arritmia, e aí pode causar uma embolia, pode causar um trombo, enfim. Essas são as principais complicações. A osteoporose, porque ele aumenta o desgaste ósseo. E para a gente tratar o hiper, depende da causa, é mais complexo do que o hipo, né? O hipo a gente dá o hormônio. No hiper a gente tem que descobrir a causa desse hiper. É por causa de Graves, é por causa daquele anticorpo que tá, então a gente tem uma medicação que inativa esse anticorpo. Ah, é um nódulo que está produzindo muito hormônio, então a gente tem que resolver esse nódulo. Muitas vezes as pessoas no hiper tomam um líquidozinho chamado iodo, que ele queima a tireoide, aí diz, eu vou sair do hiper para o hipo, mas como eu disse, o hipo é menos perigoso do que o hiper. E aí, quando indicado, toma o iodo, queima a tireoide, ou então se já tiver um bócio, um aumento muito difuso, ou nódulos funcionantes, ou nódulos que pareçam malignos, enfim, até a cirurgia mesmo da tireoide e fica em hipo. E aí a gente vai ficar o resto da vida tomando hormônio da tireoide para ficar com a tireoide normal funcionando. Você já soltou um spoiler aí, o resto da vida. Mas em outros problemas como o hipo, tem como a pessoa ficar curada? Tem como não ter mais esse problema? Geralmente, quando a causa é autoimune, quando é Hashimoto, não. O paciente vai ficar. Mas a gente não tem uma liberação linear de hormônio da tireoide. É sempre muito flutuante. Então, por isso também, já vou pegar outra pauta aqui. Por isso que a gente não fecha diagnóstico só com um exame alterado. Veio um TSH alterado. Com 1 mês e meio, 2 meses, tem que repetir. Deu alterado de novo, a gente trata. Não deu, a gente fica vigilante, sabe? Porque, como eu disse, não vou dar hormônio de tireoide para um paciente que não precisa, porque se ele ficar com muito, é mais perigoso do que ele ficar com um pouquinho por algum tempo, sabe? Mas esqueci a pergunta já. Sem problema nenhum. Estava perguntando um pouquinho sobre a questão se no hipo vai conseguir ter uma cura. Mas aí vai depender muito, né? Depende muito, mas geralmente o paciente fica o resto da vida tomando o hormônio para ficar com a tireoide normal funcionante. No hiper, se a causa for Graves, o remédio que eu disse que a gente tem,
ele é imunomodulador desse anticorpo, então ele vai inativar esse anticorpo TRAB. E a tireoide pode ficar funcionando normal, mas o paciente nunca tem alta. Então, pelo menos uma vez ao ano ele tem que dosar, porque o hiper pode voltar, ele pode recidivar. A importância de manter esse acompanhamento. Então, às vezes você que está nos acompanhando teve algum problema na tireoide há muitos anos e nunca mais procurou o médico, nunca mais foi ao médico, fez os exames e aí está um risco muito grande de estar com problema e nem saber. Em todas as comorbidades a gente tem esse problema na medicina que o paciente se dá alta, acha que está tranquilo, não estou sentindo nada e às vezes quando vem a sentir já está um pouco mais agravado, né? A importância de você estar sempre indo ao médico todo ano, em geral. Pelo menos uma vez ao ano, eu acho válido, né? Se você não tem nenhuma comorbidade, só para fazer o famoso check-up, que todo mundo chega assim, fazer um check-up desse ano. Eu já fiz o meu, que eu vou ter como meta esse ano eu cuidar mais da minha saúde. Já fiz o meu. A gente vai para mais um intervalo. Na volta tem verdade ou mito, não sai daí. Estamos de volta e antes da gente ir para o Verdade ou Mito, ainda quero conversar sobre um sintoma que a gente foi conversando e não falamos. Ou melhor, falamos, mas não aprofundamos. Quando a gente pesquisa na internet, coloca assim, às vezes, problema na tireoide, aparecem algumas fotos um pouquinho chocantes, talvez, de pessoas com o pescoço muito inchado, os olhos muito inchados. E aí isso pode acontecer ou quando geralmente não está sendo tratado? Como é que funciona? Os olhos, né, principalmente na orbitopatia de Graves, como eu disse, naquele problemazinho autoimune da tireoide, que ela funciona muito, um dos sintomas é o olho ficar bem para fora. E com tratamento possa ser que regrida, mas se tiver chegado a um certo grau assim bem intenso, a regressão não é completa. Tem gente que acaba precisando de cirurgia, do acompanhamento com o oftalmologista, e a endócrina e a oftalmo ficam bem lado a lado em algumas questões específicas como essa. O pescoço aumentado, que a gente chama de bócio da tireoide, ele pode se dar tanto no hipotireoidismo como no hipertireoidismo. E uma das causas bem comuns que a gente tinha do bócio da tireoide, desse aumento da tireoide, era a falta do iodo. E aí a gente hoje tem o nosso sal obrigatoriamente iodado, para não ter mais esse problema de falta de iodo, de vinho bócio e outras complicações. Então, tem muita gente que diz, eu não uso esse sal, não. Eu uso um sal específico que é sem iodo, que é desmineralizado, que é, enfim. E aí você precisa desse iodo que tem simplesmente no nosso sal. Olha aí pra você que tá comprando o sal de fora, pensando que tá arrasando. Sal chique, caro. E às vezes você tá precisando daquele mais baratinho do supermercado e nem imagina a importância que tem aquilo ali. Isso. É lei, é obrigatório ter iodo, nosso sal é iodado. Fica o recado aí, fiquei até pensando num pessoal agora que fala dos sal. Agora a gente vai de verdade ou mito. Vamos soltar a vinheta? Thaís, explica pra gente se é verdade ou se é mito. Se depende também, fica à vontade. Quando a gente tem um caso de hipertireoidismo, pode causar o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial? Sim, como eu disse, a gente fica acelerado, tudo para cima, hiper, muito. Então, acelera o coração, pode aumentar a pressão, o paciente fica mais ansioso, o paciente tem insônia, é verdade. E aí vai ter, nesses casos da frequência e da pressão, vai ter que ser um combo, né, para tratar? São vários pontos. Isso, mas geralmente, normalizando o hormônio tireoidiano, isso fica tranquilo. Mas muitas vezes a gente precisa já entrar com medicação que normaliza um pouquinho a pressão e que controla a frequência cardíaca, principalmente se o paciente já chegar muito descompensado. E o hipertireoidismo faz com que a pessoa fique mais magra, perca um peso aí? Sim, nesse aceleramento, né, do excesso de hormônio, o paciente perde peso, fica mais consumido, muito peso em pouco tempo. E pode perder também massa óssea, né? Aumenta a probabilidade de osteoporose, de diminuição de massa óssea. Então, é outro problema que causa. A importância de fazer o acompanhamento, porque são temas muito sérios, né? É muito importante. O hipotireoidismo, ele vai atrasar o metabolismo? Vai ser o contrário, né? Isso, o contrário. Tudo fica hipo, para baixo. Então, o metabolismo fica mais lento, o paciente fica mais devagar,
mais sonolento, um humor mais depressivo, retém mais líquido, com isso um ganho maior de peso na balança, né? Ali 3, 4 quilos também. Essa sua dificuldade de perder peso não está relacionada apenas à sua tireoide. O paciente que tem hipotireoidismo diz assim, é por causa do hipotireoidismo que eu não consigo perder peso. Se tiver compensado, se sua dose de hormônio de tireoide tiver normalizada, né? A gente está dando o remédio e tiver tudo normal, não é por causa dele. Mas se ele tiver descompensado, vai dar ali aquele ganho de 3, 4 quilos na balança e o paciente fica mais indisposto para ir fazer sua atividade física, as atividades do dia a dia, enfim. E mais uma, o hipotireoidismo, ele é mais comum surgir em mulheres? Tem essa diferençazinha, ele dá mais em mulheres, mas não só em mulheres. E tem algumas doenças da tireoide que são mais perigosas quando dadas em homem, por exemplo, nódulo de tireoide, um câncer de tireoide. A gente fica mais preocupado com o subtipo, aumenta a estratificação de risco quando é em homens do que quando é em mulheres. Entendi. Um ponto também muito importante, geralmente muito importante para a saúde, que a gente ainda não falou aqui, é o exercício físico. Ele vai ajudar também no tratamento ou não vai ser muito importante? Exercício físico é bom para tudo, né? Não vou tirar o mérito dele em nada. Então, assim, eu sou suspeita a falar. Mas diretamente na tireoide, não. Mas funciona, ajuda no metabolismo, na disposição, em tudo. Faça a sua atividade física. E quem tem músculo, protege osso. Então, se é um paciente que tem muito músculo e está com esse hipertireoidismo, né? O desgaste ósseo vai ser um pouco retardado aí, por exemplo, né? Já tô tentando puxar a vantagem do exercício. Não tem como a gente tirar a vantagem, não. Eu não tiro o mérito dele em nada. E mais uma pergunta que eu tenho para você, Laís, é sobre... Vamos citar um exemplo de uma pessoa que fez um exame de sangue, deu TSA alterado, e ela está deixando para depois, para procurar o endócrino, para procurar o médico para depois. E aí, qual a importância ou qual recado você pode dar para essa pessoa que está deixando isso sempre para depois? Precisa adiantar isso, né? Precisa se organizar direitinho. Quais são os riscos? Nem que seja para você ir eu dizer assim, não, aqui a gente só vai acompanhar daqui a 6 meses, 1 ano. Porque se você for aquele caso que está perigoso, que está atacando o coração, que está atacando o osso, que tem um risco de câncer, né? Se for o nódulo da tireoide, por exemplo. Então, assim, mas como eu disse, a gente não fecha o diagnóstico só com um exame de sangue alterado. Então, deu alterado, faz a repetição, marca a consulta e aí a gente já vai avaliar que já fecha uma coisa mais certinha. É muito melhor procurar logo do que estar lá na frente com outro problema, né? Isso. A gente está chegando ao final da sua participação, mas eu queria que você falasse como é que o pessoal pode te encontrar. Para quem está deixando esse exame para depois, como é que eles podem achar você? Eu atendo no Ceará e no Rio Grande do Norte, em diversas cidades que lá no Instagram vocês podem ver. Mas aqui em Mossoró, eu atendo na nossa clínica, atendo no meu consultório, que fica na 8ª Rosado, e atendo pela Prefeitura de Mossoró. Isso, o Instagram está passando aqui embaixo, você consegue mais informações, porque ela está em muitas cidades. São várias mesmo, sempre na estrada, mas dando atenção aos meus pacientes. Exatamente, através do Instagram você consegue se informar direitinho sobre as cidades e os locais que atende. Eu quero agradecer a sua participação, foi um prazer trazer esse tema que é tão importante e que com certeza salva muitas vidas. Eu que agradeço, Bia, quero parabenizar por ter esse espaço aqui para conscientizar a população, porque saúde, ela tem que ser espalhada no sentido de conhecimento, né? Se você se conhece, se você viu essa alteração, o paciente tem que saber, ele tem que saber o que ele tem, o que é que melhora, o que é que piora. Ele tem que se conscientizar e ir atrás mesmo, porque ninguém lhe conhece mais do que você mesmo. Então, parabéns e parabéns por difundir informação aqui, que é super importante. Muito obrigada, com certeza. Todas as manhãs a gente está sempre levando informação, porque é assim, às vezes você se identifica com algum ponto que a gente está falando e já procura o profissional. Isso. Já estamos de volta, espero que você tenha aproveitado tanto quanto a gente e aprendido tanto quanto a gente. O nosso encontro está sempre marcado, é amanhã às 8h30. E a gente vai falar sobre relacionamentos amorosos saudáveis e também prazer feminino. A gente vai receber uma psicóloga e sexóloga amanhã aqui no Viva Bem. Então aguardo por vocês, tenham um excelente dia e a gente se encontra amanhã às 8h30. Até mais!